Hello girls, hello guys, how are you? Is everything okay? Bom, tudo bem garoto? Tudo bem garota? Tá tudo bem? Estão estudando bem aí para concurso? Espero que sim, né? Bem, vamos dar continuidade na nossa aula. Nós estamos falando de pronome, vamos continuar falando de pronome hoje, só que aí pronomes adjetivos e pronomes possessivos. Vamos terminar essa linha aí de pronome para começarmos a analisar textos, tá certo? Mas para começarmos, eu gostaria que você olhasse aqui para a tela um pouquinho e visse um texto que eu tenho de Secret aqui para a gente começar um pouco motivacional aí, para motivar o seu ensino, beleza? Então vamos lá para a tela. Então, para começar nossa aula, gostaria que você olhasse esse texto aí. É um pequeno trechozinho do livro The Secret, né? E ele fala mais ou menos assim, ó: Are you grateful for what you already have? O que isso quer falar? Você está agradecido por aquilo que você já tem? Muitas vezes nós não somos agradecidos por aquilo que nós temos. Como que nós queremos ter algo se nós não temos a gratidão? Então, para começarmos hoje o curso, primeiramente eu gostaria de falar um pouco desse texto, né? Temos que falar um pouco de gratidão. Então, pense um pouquinho, reflita, pergunte, faça essa pergunta: Are you grateful for what you already have? Ok? Faça essa pergunta aí para você. Bem, vamos começar a nossa aula. Nossa aula nós vamos fazer uma pequena revisão, porque nós começamos a falar de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são pronomes pessoais, eles são sujeitos das frases. São eles I, you, he, she, it, we, you e they. Vocês lembram que eu falei que viesse na frente aqui deles são os verbos, né? Pode ser qualquer verbo. Pode ser eu danço, I dance, you eat, que é você come, you dance. No caso aqui nós vamos falar do verbo to be, vamos colocar ele aqui, ó. Esse aqui é o verbo to be, esse aqui é o verbo to be, não é isso? Ó. Esse aqui é o verbo to be, o are verbo to be, is verbo to be e o resto é verbo to be. Então o que vier na frente do pronome é verbo. No caso aqui nós estamos vendo o verbo to be. Então eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bom, o que vem na frente do verbo é complemento, né? Então, o que vem na frente do pronome é verbo e o que vem na frente do verbo são os complementos. Quando você estiver resolvendo sua prova lá, você tem que ter essa noção, ó, de sujeito, verbos e complementos. Então, ó, I am a policeman, você deve estar vendo aqui um are, né, que surgiu aí que você de repente não conhece. Isso aqui é um artigo indefinido. I am a policeman, you are a doctor, he is a teacher, she is a nurse, it is a house, we are champions, you are visiting, they are friends. O que é isso? Eu sou um policial, você é um médico, ela é uma professora, ele é um professor, ela é uma enfermeira, isto é uma casa, nós somos campeões, vocês são visitantes e eles são amigos, né? Então, sujeito, verbos e complementos. Significa também dizer que isso daqui está na voz ativa e está na forma afirmativa, tá certo? Olha só, também no verbo to be, eu preciso falar muito desse verbo, porque depois nós vamos ver o verbo auxiliar, que é o verbo do. Esse verbo aqui, ó, para interrogar, eu pego o sujeito e coloco na frente do pronome. Tudo vou colocando na frente do pronome, isso é interrogativo. Então vai ficar assim, ó. Me ajuda aí em casa aí, ó. Vai ficar assim: Am I a policeman? E interrogo. Are you a doctor? E interrogo. Is he a teacher? E interrogo. Is she a nurse? E interrogo. Is it a house? E interrogo. Are we champions? E interrogo. Are you visitors? E interrogo. E are they friends? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Am I a policeman? Interroguei. Are you a doctor? Is he a teacher? Is she a nurse? Is it a house? Are we champions? Are you visitors? Are they friends? Então essa forma interrogativa do verbo to be. Para negar, olha só, para negar, eu nego sempre depois do verbo, ó. Que nós não falamos assim, eu não sou um policial. Então, ó, I am, aqui, entre o verbo e o complemento, eu coloco a partícula not, ó. Entre o verbo e o complemento eu vou colocar not. I am not a policeman, you are not a doctor, he is not a teacher, she is not a nurse, it is not a house, we are not champions, you are not a visitor, they are not friends. Então, entre o verbo e o complemento, eu coloco a partícula not. Tá aí
A negativa, então, do verbo to be ficou assim: I'm not a policeman, you are not a doctor, he is not a teacher, she is not a nurse, it is not a house, we are not champions, you are not visitors, e they are not friends. Lembrando que sempre depois do verbo, entre o verbo e o complemento, que nós botamos a negativa no verbo to be. Beleza, pessoal? Bom, atenção, né? Nós tivemos lá umas palavrinhas novas, que é o I e o N, é o N, A, N. São artigos indefinidos, significa um e uma. Esse aqui é usado antes de consoante. E o A com N é usado antes de vogal. Olha o exemplo aqui, ó. She's a beautiful girl. É usado antes de vogal, né? Perdão, usado antes de consoante. She's a beautiful girl. It is an elephant. Usado antes de consoante, ó, porque senão ficava feio, né? Dois As, duas vogais, uma do lado do outro. Então, são artigos indefinidos. Quando você começar a ver isso aí, você já sabe que são artigos indefinidos. O artigo definido já é mais fácil, ó, que é aquele que você assiste lá, quando você está assistindo um filme, você vê lá, the end, que é o quê? O final, beleza? O artigo definido define, né, que é o, define se é masculino ou feminino, singular ou plural, ou a, os, as, tranquilo? Pronomes objetos também, nós começamos a ver os pronomes objetos. Os pronomes objetos, o posicionamento dele é geralmente no final de frase, né? E é um complemento, ele completa. Quem são esses pronomes? Me para a primeira pessoa, you para a segunda, him, her, it para a terceira, as primeira do plural, you segunda do plural e them. Exemplo aqui, ó. I, sujeito, love, verbo, então está aqui naquela forma, sujeito, verbo, se complementa. O you aqui não é aquele you lá do pronomes pessoais, esse you aqui é objeto. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Você. Aqui, ó, he makes me feel well. O me aqui também, quem faz alguma coisa, faz o quê? Fez me sentir bem. Ele deu a ela algumas rosas. He gave her. The gifts were bought by us. Então, nós vimos na aula passada esses pronomes objetos aí. Beleza? Hoje a aula é sobre possessive adjective pronouns. O que é isso? Seguinte, nós vamos ver os adjetivos possessivos. O que são adjetivos possessivos? Olha só, são usados antes de substantivo e indica que alguma coisa pertence a alguém. Olha aqui esse carro aqui, ó. Este carro aqui deve pertencer a essa moça aqui, ó. Como eu vou falar isso? Ó? This is her car. Este é o carro dela, né? This is her car. Antes de substantivo eu uso, né? Indica que esse carro aqui, o car, pertence a essa pessoa aqui, her. Não sei o nome dela, então o carro aqui, a posse é dessa pessoa aqui. O substantivo é carro, vem antes a posse aqui. Mesma coisa aqui, ó. Olha essa moto aqui. Essa moto aqui, suponhamos que é minha moto. Então, that is my, eu sou possuidor, my moto. That is my moto. Então, são usados antes de substantivo, indica que alguma coisa pertence a alguém, ok? Os adjetivos possessivos também são usados para mostrar a relação de duas ou mais pessoas. Olha esse camarada aqui, ó. O nome dele é Peter. Peter is their father. Peter is their father. O que é isso? Pedro é o pai de quem? Desses dois garotinhos aqui, uma menina e um menino. Então, Pedro é o pai deles, ok? Olha essa moça aqui, a Renata. Renata, essa senhora aqui é a Renata, is her mother. Renata é a mãe dela. Então, possuidor da coisa possuída, né? Então, temos também essa relação de duas ou mais pessoas, tá certo? Os adjetivos possessivos sempre combinam, isso aí você tem que levar para sua vida, ó, com a pessoa que tem na frase. Por exemplo, you like your wife. O que é isso? Você com your. You like your wife. Aqui, ó. Esse camarada aqui possui a esposa dele. Opa, vamos voltar aqui. Ele possui a sua esposa. Ó. You like your wife. They, por exemplo. They, vou concordar com their. They love, que você gosta da sua esposa. E aqui, they love their house. Eles amam a casa deles, né? A casa deles. Então, ó, eu tenho aqui um pronome pessoal concordando aqui com o adjetivo possessivo. Quem são os adjetivos possessivos?
Quem são os adjetivos possessivos? São os possessive adjectives. My, para a primeira pessoa, significando meu, minha. Your, para a segunda pessoa, né? Significando teu e tua. His, para he, né? Significando seu, sua ou dele. Her, para ela, né? Que é seu, sua ou dela. Its, que é o pronome neutro it, lá do pronome pessoal. Seu, sua, dele ou dela. Our, nosso ou nossa, ou nossos ou nossas. Your, vosso ou vossa ou vossas ou vossas. Their, seu, sua ou seus, suas, ou deles ou delas, tá certo? Então esses são os pronomes adjetivos. Lembrando que esse corresponde à primeira pessoa, segunda, terceira, primeira, segunda e terceira, tá certo? Então olha só, usando os adjetivos possessivos, nós vamos usar agora os adjetivos possessivos. Olha só, aqui nós temos a figura do ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro is a minister. Se eu substituir Sérgio Moro aqui no pronome pessoal, vou substituir por qual? Por he. He is a minister. Aí, ó, his job, o trabalho dele. Então, eu citei aqui he, né? Agora, vou continuar. His job, o trabalho dele, is in the Ministry of Justice. O trabalho dele é no Ministério da Justiça. Né? Então, aqui eu tenho um adjetivo possessivo, porque eu já falei antes aqui, né, o pronome pessoal e tal, para emendar a frase eu usei o trabalho dele e tal. Aqui mesma coisa, olha só, eu tenho o Donald Trump e tem um avião aqui que deve pertencer ao Donald Trump. Esse aqui não é o avião presidencial, esse avião é o avião do Donald Trump. Então olha só, this is Donald Trump. Posso ainda falar assim, ó, he is Donald Trump. Eu botei o this is, que é um pronome demonstrativo, botei aqui, mas eu posso botar um pronome pessoal. He is Donald Trump. His airplane, ou seja, o avião dele, possuidor, his, airplane, a coisa possuir, is very big. Olha só que legal isso aqui, ó. I am very happy. Lembrando, sempre concordo. I am very happy. Primeira pessoa, I am very happy. Então, my money come to me. Eu sou muito feliz porque meu dinheiro vem até a mim. I'm very happy. My money come to me. Ok? Olha esse camarada aqui, ó. You look happy. You look happy. Eu posso estar falando para ele, ó. You look happy. Your face is radiant. Você parece feliz, né? Você se parece feliz. A sua cara está radiante, a sua face está radiante. Então, sempre concordando, segunda pessoa. Olha que legal aqui com it. The dog is exciting. Então, the dog é it, né? Pronome neutro. Its house is new. Its house is new. O cachorro está muito emocionado, excitante. A sua casa é nova. Por quê? Porque a casa dele, né? A casa dele é nova. Olha esses camaradas aqui, ó. They are late. They are late. Eles estão atrasados. Por quê? Their car, carro deles, então possuidor, coisa possuída, está quebrado, né? Their car is broken. Tranquilo? Espero que tenha entendido um pouco aí. Vamos mostrar aqui os pronomes possessivos com possessivos adjetivos. Olha só. Esses pronomes mostram que alguma coisa pertence a alguém. Por exemplo, aqui, ó. Este aqui é meu celular. This is my cell phone. Esse é meu celular. Então, o my aqui, ó, é adjetivo possessivo, porque primeiro é o possuidor, depois a coisa possuída. E esse aqui já é o pronome possessivo, ó. It's mine. It's mine, é meu. Observação. Indica que temos aqui a posse completa quando eu falo aqui, ó. It's mine. Sem necessidade de complementos posteriores a eles. O que eu quero falar com isso? Olha aqui. Fique ligado aqui, ó. Esses pronomes respondem a pergunta de quem em inglês. De quem em inglês significa whose. Se eu olhar para esse camarada aqui, eu sei que ele tem um relógio. Aí eu vou perguntar aqui, ó. Whose watch is this? O que eu quero perguntar com isso? De quem é esse relógio? A resposta é completa. It's his. É dele. A resposta é completa. É dele. It's his. Então, quem são esses pronomes possessivos?
Os pronomes possessivos é diferente lá dos pronomes adjetivos. Se você deve estar lembrado, lá começa com my, your, his, I, her, não tem esse s, é its, I, lá é as, né? Então, totalmente diferente. Our. Aqui o possessivo pronouns é mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Lembrando que isso aqui, ó, a posse é completa, tá bom? Que é mine, meu, yours, seu, sua, his, dele ou dela. E lembrando que geralmente é pra gente responder isso aqui, ó, de quem tem a posse. Whose what is this? It's his. Tá bom? Se fosse dela, it's hers. Se fosse minha, it's mine. Então, seria a posse completa. Beleza? Olha aqui, ó. Essa moça aqui, ela tem a posse dessa gatinha dela aqui, ó. Whose cat is this? It's hers. Esse cachorrinho aqui, bonitinho aqui, ele tem uma bola. Ele tem uma bola. Então, significa que essa bola pode ser dele, ó. Whose ball is this? It's. Esse it's aqui é esse camarada aqui, né? Terceira pessoa neutra, beleza? Whose house is that? It's ours. De quem é aquela casa? It's our. É nossa, é nossa. It's ours, é nossa. Olha essa garotinha aqui, ó. Whose bag is this? Eu poderia botar aqui it's yours, é sua, ou botar it's hers, é dela. Whose classroom is this? A sala de aula aqui, estou perguntando de quem é, então pode ser dessa garotada aqui. It's theirs, porque são várias, né? Essa moça aqui tem um carro, então whose car is this? It's hers, é dela. Também tem a posse completa aí da coisa possuída. Finalizando aí, nós temos 3 maneiras de usarmos expressões possessivas com os pronomes. Primeira maneira é o pronome adjetivo, que é o adjectives pronouns, olha só. Whose car is this? It's her car. It's her car. Aqui, possuidor e coisa possuída. Então é adjectives pronouns. E tenho também aqui, ó, os pronomes possessivos. Só os pronomes possessivos, que é aquele quando a gente pode usar o whose. Whose car is this? It's hers. A posse está completa. E também tem um caso aí que é chamado caso genitivo, que é, olha só, depois do nome da pessoa eu coloco apóstrofo e s. Apóstrofo e s, porque depois do nome da pessoa significa que tem ali a posse também, ó. It's Fernanda's car. Este é o carro da Fernanda. Então aqui é o caso genitivo, tá certo? Que muitas vezes você vai aí no restaurante, você vê pizzas, Teles pizza. Então, pizza do Teles. Aí tem um S depois lá do nome do Teles, apóstrofo S, quer dizer que o possuidor, dono daquela pizzaria se chama Teles, né? No caso aqui, a possuidora do carro aqui se chama Fernanda. Então, por isso que depois do apóstrofo tem um S aqui, tá certo? Bom, como eu falei aí, nós vamos começar a ver alguns textos, começar a interpretar alguns textos, porque a gente não só vai ficar aí de pronomes, a gente tem que começar a entender textos. Então, tem um texto aqui, esse texto ele está nessa página da internet, quem quiser acessar, está aí a página, Tuberculose, TB and Stigma. O texto ele trata da estigma, né, da tuberculose, olha só. There are a lot of misunderstandings surrounding TB treatment in Zambia. Some people believe that people die when they go on TB treatment, so they don't come forward for treatment. In some way, this is a self-fulfilling prophecy, because if people only start TB treatment when they are in the advanced stage of the disease and have given up one and other options, it's often too late to save them. Some people also believe TB treatment has side effects like changing in skin color and hair texture, and so everyone will know that one is on TB treatment, and they fear that they will be Ok, esse texto nós vamos ler
e interpretar e começar para entendermos compreensão textual. Então peguei um texto bem simples aí, mas não tão simples, é de uma prova aí da UNB, tá aí o texto adaptado para quem quiser estar acessando aí. Ele é mais ou menos assim, ó, tuberculosis, TB and stigma. There are a lot of misunderstandings surrounded TB treatment in Zambia. Some people believe that people die when they go on TB treatment, so they don't come forward for treatment. In some way, this is a self-fulfilling prophecy, because if people only start TB treatment when they are in the advanced states of the disease and have given up on and other options, it's often too late to save them. Some people also believe TB treatment has side effects like change in skin color and hair texture, and so everyone will know that one is on TB treatment and they fear that they will be discriminated against. Ok? Então esse é um texto, olha só, da tuberculose, o estigma da tuberculose. O que é o DA? A lot of, muitos, né? Essa é a expressão, esse aqui é o verbo haver, está no plural, singular é o is, there are, então singular é there is. Então há a lot of, muito, o que? Misunderstand, falta de compreensão, né? Em torno, surrounded, a respeito do tratamento lá aonde? Na Zâmbia. Algumas pessoas, some people, acreditam, né? Algumas pessoas acreditam que as pessoas morrem when they go on TB treatment, quando eles vão tratar sobre a tuberculose. Eles acreditam que eles morrem ao momento que vão tratar. So they don't come forward. Então eles não avançam, eles come forward, eles não avançam no seu tratamento. In some ways, em alguns casos, this is a self-fulfilling prophecy. Em alguns casos, isso é uma profecia completa, né? Uma profecia quase completa aí. Because if people only start TB treatment, porque se as pessoas somente começassem o tratamento da tuberculose when they are in the advanced states, quando eles estivessem já no estágio avançado da doença, of the disease, and have given up and other options, and have given up, não teriam, né, outras opções. It's often too late to save them. Aí frequentemente, né, aí too late é muito tarde para salvá-los. Aí continuando aí, some people also believe, e algumas pessoas também acreditam, que o tratamento da tuberculose tem os seus efeitos colaterais, como, like, né, change in skin, mudança de cor da pele, and hair texture, e mudança na textura do cabelo, and so everyone will know that one is on TB treatment. Então, everyone, qualquer um, will know, saberá que aquela pessoa que mudou a pele, que mudou a textura do cabelo, está em tratamento aí da tuberculose. And they fear, e eles temem, né? Eles temem that they will, aqui tem um futuro, ó, that they will be discriminated against, que eles serão discriminados contra esse problema aí que eles estarão enfrentando, tá certo? Então é um texto bem simples, é um texto aí que você pode estar lendo, relendo. Aí eu coloquei aqui, ó, fiz aqui só para vocês verem. Aqui nós já marcamos aqui os pronomes pessoais, tá certo? Bem como pronomes objetos, temos aqui. E um texto bem recheado aí de vocabulário para vocês aí, tá certo? Aí olha só, nós já temos aí um questionamento do texto aí, né? Questionamento geralmente dessas provas do SESC, né? Antigas provas do SESC era certo e errado, né? Então aqui nós vamos colocar o certo ou errado. According to the test, de acordo com o texto, some people, algumas pessoas em Zâmbia, do not look for treatment. Do not look for tuberculose treatment because, de acordo com o texto, algumas pessoas em Zâmbia não procuram tratamento da tuberculose. Por quê? Aí a primeira pergunta. They fear discrimination? Eles têm medo da discriminação? Você viu isso aí nos textos? Eles têm medo da discriminação? Algum lugar aqui falou que eles têm medo da discriminação? Não falou de medo de discriminação. Falou que eles têm medo de
geralmente tratar da doença e piorar, tal, mas não falou de discriminação. Então, isso aí pra gente seria errado, né? Então seria errado, mas eu estou usando bastante isso aí porque eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo e os respectivos complementos, ó, they fear discrimination. Eles tiveram medo de discriminação, né? Aí aqui novamente, they know they will die soon. Eles sabem que eles irão morrer em breve. Não falou isso também no texto, né? Eles não têm essa certeza aí. Eles ficam com medo de fazer o tratamento e morrerem, mas eles não sabem disso. They know they will die soon. Não. Mas eu tenho novamente aqui sujeito, verbo aqui no futuro, o resto tudo complementos. Aqui mesma coisa. They believe, então sujeito, verbo acreditar, sujeito, verbo to be, they are not sick. Então tudo, ó, só que a gente sempre falou aí da língua inglesa, eles acreditam que eles não estão doentes? Não, também não falou isso, né? Eles não acreditam nisso, né? Aí, the early stages of the disease do not burden them. Então, a fase uma fase onde a pessoa é diagnosticada mais cedo da doença, não os perturba, quando perturba sim, né? Perturba sim, lá não falou isso também. Aí na 11, they believe there is no cure for tuberculose treatment. Lá o pessoal de Zâmbia, a população de Zâmbia, eles acreditam que não há, né? There is no cure for tuberculose. Eles acreditam que não há cura para a tuberculose? Sim, eles acreditam nisso, né? Tanto é que eles têm medo do tratamento. They believe people will be able to tell they are on treatment. Eles acreditam que as pessoas serão capazes de dizer a eles que eles estão em tratamento, baseado no texto. The following conclusion can be reached. Eles acreditam. Vamos lá, pessoal. Então vamos responder aí essas questões aqui do texto que nós acabamos de ler, né? Olha só. According to the test, some people in Zambia do not look for TB treatment because, de acordo com o texto, algumas pessoas na Zâmbia não procuram, né, do not looking for, que é não procurar tratamento da tuberculose. Por quê? Aí é o primeiro questionamento aqui da número 7. They fear discrimination. Eles sentem, né, eles têm medo aqui de discriminação. Errado, eles não têm medo disso. Não fala isso no texto. Mas olha só, o they aqui é o sujeito, fear, verbo, discrimination aqui é o nosso complemento. Então olha que legal, que nós vimos no nosso começo da nossa aula. Sujeito, verbos e complementos. Então é errado, né? Aí oitavo, they know they will die soon. They know they will die soon. Eles sabem que eles irão morrer em breve? Também não sabem disso, não falou isso no texto. Mas olha que legal também, sujeito, verbo e respectivos complementos. They believe they are not sick. Eles acreditam que eles não estão doentes? Também não falou isso, né? Então, novamente, aqui eu tenho o pronome pessoal they, o verbo believe, tudo em seus respectivos locais, né? Sujeito, verbos e complementos. Olha só, a 10ª aí. The early stages of the disease do not bother them. É o estágio, the early stage é o estágio precoce da doença, não perturba, não incomoda eles. Eles quem? O povo lá de Zâmbia. Them aqui eu tenho um objeto, né? É o povo lá da Zâmbia. Então esse them é referente a Zâmbia, o povo de Zâmbia. Não incomoda eles? Incomoda sim, né? Incomoda. Vimos lá no texto que incomoda. Na 11. They believe there is no cure for TB. A 11, olha só. Eles acreditam que não há, né? There is não há cura para o tratamento da tuberculose. Verdade. Eles acreditam nisso. Tanto é que eles não querem fazer tratamento. 12. They believe people will be able to tell they are on treatment
Based on the test, the following conclusion can be reached. Eles acreditam, né? Eles acreditam aqui que as pessoas não são capazes de dizer a eles que se eles estão em tratamento. Baseado no texto, the following conclusion can be reached. Baseado no texto, a conclusão seguinte pode ser alcançada? Pode sim. Essa conclusão pode ser alcançada baseada no texto. Na 13ª, poverty and illiteracy may be high in Zambia. O que é isso? A pobreza e a falta de cultura pode ser, maybe, pode ser uma coisa, né, de uma taxa alta na Zâmbia? Sim, pode sim, a pobreza e a falta de letramento é alta em Zâmbia. Ignorance may prevent people from getting adequate treatment. A ignorância, talvez, né, que o may pode prevenir as pessoas de ter um tratamento adequado. Então essa ignorância que eles têm, o povo da Zâmbia, faz com que eles tenham um tratamento, né, não tenham um tratamento adequado. Sim, também, nós vimos lá no texto isso aí também, tá certo? Então esse aqui já é um textinho que nós começamos a ver, que é da tuberculose. O que eu gostaria de vocês olhassem, quando pegassem um texto desse aqui, não desespere, porque quando você, não sei nada de inglês, mas quando você começar a ver pronomes, colocar pronomes no lugar de pronomes, verbos em lugar de verbos, você consegue aí começar a entender o texto para responder as questões. Você viu que não são questões tão fáceis, mas também não são questões tão difíceis, tá certo? Então, pessoal, eu acredito que essa nossa segunda aula já melhorou um pouco. Quem já quer estudar realmente, a gente já começou com o texto para vocês entenderem um pouco mais. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí